Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do STF. Neste momento, os ministros retornando aos respectivos lugares e também o representante, é claro, da Procuradoria-Geral da República para a continuação da sessão plenária desta quarta-feira. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, portanto, dirigindo-se ao respectivo lugar. Vamos acompanhar ao vivo, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos dessa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Eu acho excelente. Essa já foi. Ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.150, que procede de São Paulo, sendo autor o governador do Estado de São Paulo, interessado em Assembleia Legislativa, e eu comunico a Vossa Excelência e aos senhores ministros que haverá sustentação oral, razão pela qual passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório inicialmente. Presidente, só não posso dizer que a controvérsia é simples, porque quando se afirma que a controvérsia é simples, posteriormente ela se mostra complicada, mas revelo que o pano de fundo, né, é a submissão dos candidatos ao preenchimento de vagas do quinto, né, a submissão dos nomes à Assembleia. Eu transcrevo o artigo da Constituição do Estado de São Paulo, né, que ganhou nova redação com certa emenda, a emenda número 25, né, e prossigo ressaltando as informações, e teremos a sustentação da tribuna. Digo que a manifestação do advogado da União e da Procuradoria, que, no caso, subscreve a ótica do advogado da União pela procedência do pedido formulado na inicial da ADIM. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Confiro ao doutor Tiago Luiz Sombra, Procurador do Estado, a palavra para a manifestação. Vossa Excelência tem até 15 minutos pelo regimento para se pronunciar e está com a palavra. Senhora Presidente, senhores ministros, senhora ministra, eminente ministro Marco Aurélio, senhor Procurador-Geral da República. Eu não sei se também é a concepção dos colegas. Por mim, o ilustre advogado pode resumir a sustentação da tribuna. Por mim, né? Tudo bem. Basicamente, então, como o ministro Marco Aurélio destacou, é uma ADIM voltada contra um parágrafo único, né, do artigo 63 da Constituição Estadual, que foi objeto de uma emenda constitucional, e especificamente com relação à parte final desse parágrafo único, naquilo que mencionem que a escolha pelo órgão especial do Tribunal de Justiça para a formalização da lista tríplice seria encaminhada ao governador e posteriormente aprovada pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa, né? Então, especificamente, o ponto é se seria efetivamente necessária a submissão à Assembleia Legislativa dessa escolha formulada pelo governador do Estado no tocante aos desembargadores do Quinto Constitucional. E uma pequena observação que faço desde logo é que a Constituição Federal, no seu artigo 52, especificamente nos incisos 3 e 4, ela estabelece a participação, como deve ocorrer a participação do Senado Federal, na escolha de alguns determinados membros de específicos cargos. Ou especificamente menciona os magistrados estabelecidos pela Constituição, ministros do Tribunal de Contas e, especificamente, chefes de missão diplomática. Agora, o aspecto mais importante aqui diz respeito, efetivamente, a explicitação no bojo da Constituição de como se deveria verificar a escolha
a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar, porque todos esses nomeados efetivamente pelo presidente da República depois eram ou são submetidos efetivamente ao Senado Federal. E a Constituição, quando quis estabelecer qual seria a participação do Senado, fez expressamente, especificamente para esses ministros que ocupam cargos de Tribunal Superior. De modo que a Constituição foi muito expressa em relação a outros cargos. Quais deles? Juízes de TRF, TRTs, TRS e os membros oriundos da advocacia do Tribunal Superior Eleitoral. Quanto a esses, a Constituição foi clara de que bastaria a escolha pelo Poder Executivo e de que não seria necessária efetivamente a participação do Poder Legislativo. E, para corroborar esse aspecto, basta uma singela leitura do artigo 94 da Constituição naquilo que especifica. De maneira, Excelências, que o que se defende aqui é que se mantenha íntegra a participação exclusiva do chefe do Poder Executivo na escolha dos membros do Tribunal de Justiça oriundos do 5º Constitucional, sejam eles provenientes do Ministério Público ou especificamente da Advocacia. O Tribunal já se debruçou em alguns precedentes sobre essa matéria, especificamente no julgamento da ADMC 1905, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, e eu destacaria com particular observação a disposição do artigo 195. Por quê? Embora o artigo 195 da Constituição autorize os Estados a organizar o seu poder judiciário, a sua justiça, ela impõe necessariamente que nesta atividade sejam observados os princípios estabelecidos na Constituição, e especificamente a participação do Legislativo estritamente nos cargos em que ela assim dispôs. E, no caso, apenas para membros de tribunais superiores, conforme foi observado na redação anterior e não mencionado por via derivada no próprio artigo 94. De maneira que, para concluir a minha rápida manifestação, eu mencionaria como precedente a ADI 202, de relatoria do ministro Otávio Galotti, no qual a Corte, julgando um precedente do Estado da Bahia, entendeu que também era desnecessária a manifestação do Poder Executivo, do Poder Legislativo para a apreciação dos nomes indicados ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional. É com essas razões que o governador do Estado de São Paulo, representado pela Procuradoria do Estado, pede a Vossas Excelências seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Uma observação à margem do voto, bem representado pela Procuradoria do Estado, pelo procurador que assumou a tribuna. Presidente, faço o registro quanto à atuação do advogado da União, respeitando, evidentemente, o convencimento dos colegas e não inserindo emendas sobre o tema, que será parte do acordo se prevalecer no mais o meu ponto de vista. Há uma preliminar suscitada pelo advogado-geral da União, em relação à qual eu digo, o autor, apesar de requerer a declaração de inconstitucionalidade da emenda número 25 de 2008 à Constituição do Estado de São Paulo, restringiu-se a discorrer sobre os motivos para invalidade da expressão acrescentada à parte final do parágrafo único do artigo 63 da Carta Estadual, submetendo, portanto, os nomes, no que aponto como uma invasão na atuação do Executivo, submetendo os nomes de candidato, o nome de candidato a preencher cadeira reservada ao 5º nos tribunais, à Assembleia. E eu estou acolhendo essa preliminar, que não prejudica em si o exame da matéria substancial da matéria de fundo, que é a submissão a que me referi. No mais, já tinha dito, quando da apreciação da cauteladora, que o tema não é novo. Nós já abordamos, como ressaltado da tribuna, a matéria, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 202 da Bahia,
transcrevo o voto que proferi naquela oportunidade, digo que o artigo 94 da Carta da República regula de maneira exaustiva o procedimento destinado à escolha dos membros dos Tribunais de Justiça oriundos do 5º Constitucional. Prossigo, né, e concluo, ao fim, ante o quadro, acolho parcialmente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da expressão depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa, incluída no parágrafo único do artigo 63 da Carta do Estado de São Paulo, mediante a emenda constitucional número 25 de 2008. Se os colegas quiserem ouvir mais a minha voz, eu farei a leitura integral do voto, mas eu penso que não é o caso, né? Pois não, o ministro relator julga parcialmente procedente o pedido, nos termos em que explicitados. Ouço o voto do ministro Roberto Barroso. De acordo. Ministro Theori. Ministra Rosa Weber. Apoio o eminente relator, presidente. Ministro Fux. Ministro Gilmar. Ministro Celso. Também, senhora presidente. Também me ponho de acordo. Proclamo o resultado. Ação julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator. Ministro Roberto Barroso, de relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.079, que procede do Espírito Santo, sendo autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, são interessados o governador do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa daquele mesmo Estado. Vossa Excelência tem a palavra, senhor ministro, inicialmente para o relatório, pois haverá sustentação oral. Presidente, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto é uma lei complementar do Estado do Espírito Santo, que instituiu o regime de subsídios para os professores e facultou aos professores já integrantes do quadro a opção por permanecerem no regime anterior de vencimentos mais vantagens ou de aderirem ao regime de subsídios. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação impugnou diversos dispositivos desta lei, alegando, dentre outros fundamentos, direito adquirido, irredutibilidade da remuneração e isonomia. E, ao final, cumula pedidos para declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos, interpretação conforme a Constituição de outros e inconstitucionalidade por omissão. O ministro Joaquim Barbosa submeteu o feito ao rito da lei, do artigo 12 da Lei 9868. O governador do Estado prestou informações preliminarmente questionando a legitimação ativa da requerente e, no mérito, como tese central, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. A Advocacia Geral da União se manifestou pelo não conhecimento ou pela procedência parcial e a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência dos pedidos. É o relatório, ministro. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Gustavo Ramos a fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem, nos termos do regimento deste Supremo Tribunal, até 15 minutos para proferir a sua manifestação. Está com a palavra. O advogado fala pelo Estado ou pela Confederação? Pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Está com a palavra. Obrigado. Excelentíssima ministra presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssimo ministro relator, excelentíssima ministra Rosa, excelentíssimo procurador-geral da República. Falo em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade sindical de terceiro grau, representativa de diversas entidades sindicais de primeiro grau e também federações em diversos estados da federação. Consoante fora muito bem relatado pelo eminente relator, o caso diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade, em que se questiona a constitucionalidade de diversos dispositivos de uma lei complementar estadual, qual seja de número 428 de 2007, do Estado do Espírito Santo, que instituiu a possibilidade facultativa, a adesão, mas instituiu a
remuneração por subsídios no âmbito do Estado do Espírito Santo. Entre os diversos aspectos que nós, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, suscitamos na exordial, repisados em memoriais entregues em gabinetes de Vossas Excelências, eu destaco da tribuna apenas um deles, mas que considero ser a coluna vertebral de todas as violações constitucionais suscitadas na ação direta de inconstitucionalidade. Qual seja, o fato de que a lei complementar em questão limitou-se a prever reajustes escalonados por 3 anos aos professores que optassem pelo regime de subsídios. Isso foi feito no artigo 3º da legislação, e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Portanto, aos professores que não optassem pelo regime de subsídio, não haveria qualquer aceno com a perspectiva de reajustes. Isso está claro quando a lei se limita em seu artigo 7º a dispor: o professor estadual de que trata esta lei complementar, que não exercer o direito de opção que lhe é assegurado no artigo 4º, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta lei complementar. Portanto, Excelências, constituiu-se verdadeiramente tratamento privilegiado em relação aos servidores que quisessem optar pelo regime dos subsídios. Sob a ótica da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, já houve violação de imediato aí ao princípio da isonomia, inserto no artigo 5º caput da Constituição. Mas a ausência de disposição a respeito dos reajustes dos professores que permanecessem vinculados à sistemática de vencimentos, teve o condão, teve por consectário principal a adesão maciça por parte dos professores daquele Estado ao sistema de subsídios. Portanto, além de afrontar o disposto no artigo 5º caput, que diz respeito ao princípio da isonomia, a legislação em questão culminou com a violação também ao princípio da irredutibilidade, porquanto a adesão que fora feita por inúmeros professores não se deu verdadeiramente de modo facultativo, na medida em que eles se viram órfãos de qualquer perspectiva de reajuste em suas remunerações a partir da instituição do sistema de subsídios. E, portanto, mesmo naquelas hipóteses em que eles tivessem vencimentos básicos, com um acréscimo de suas vantagens de natureza pessoal superiores ao valor aos valores em que eles teriam a título de subsídio, eles optaram, muitos deles, pela migração, porquanto não sabiam se teriam, nos anos vindouros, reajustes, e, portanto, poderiam se ver tolhidos e rapidamente superados, mesmo por professores mais jovens e recém-ingressos na carreira. Esse é o ponto nodal e que eu chamo exclusivamente a atenção na tribuna. Me furto de avançar para os demais, mas gostaria de destacar aqui que este aspecto foi bem observado em manifestação do então advogado-geral da União, à época era o atual ministro Dias Toffoli, em manifestação onde consignou: evidencia-se na espécie a discordância entre a lei estadual e o princípio da isonomia previsto no 5º caput da Carta. E houve a transcrição. É certo que o preceito constitucional da igualdade também deve ser observado quando da concessão de reajustes aos servidores públicos integrantes de uma mesma carreira, de modo que os valores por eles percebidos espelhem tratamento equânime, não obstante a opção por regimes diferenciados. Registre-se, ademais, que descabe ao Poder Judiciário estender, mediante decisão própria, aumento remuneratório que dependa de lei, competindo-lhe tão somente declarar o estado de mora em que se encontra o Poder Legislativo Estadual. Vejam, Vossas Excelências, que até mesmo aquele
que seria responsável por fazer a defesa da lei, admite uma inconstitucionalidade parcial por omissão da referida legislação. Gostaria de chamar a atenção também para um precedente da lavra do eminente ministro Eros Roberto Grau, de 2008, deste plenário, DJ de 15 de fevereiro de 2008. Na verdade, houve apenas uma medida cautelar deferida, o mérito dessa ação ainda não foi julgado. A ação direta de inconstitucionalidade 3923 do Maranhão, em que se discutia justamente subsídios de professores, e houve a instituição de subsídios de professores daquele Estado, e o voto condutor, vencedor, no sentido do deferimento da liminar na cautelar, estabeleceu o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição pode ser estendido a outros servidores públicos, configurando, contudo, pressupostos necessários à substituição de vencimentos por subsídio, a organização dos servidores em carreira, nesse caso é idêntico, bem assim a irredutibilidade da remuneração. A lei questionada não disciplina de forma clara como será procedido o pagamento das vantagens adquiridas por decisão judicial ou em decorrência de decisão administrativa. Portanto, aqui há um outro aspecto que a ausência de estabelecimento de maneira clara na legislação de como ficariam as vantagens pessoais implica, qual seja, a violação ao artigo 5º, 36 da Constituição, na medida em que até mesmo benefícios conquistados mediante decisões judiciais transitadas em julgado ou por força de decisões administrativas tiveram a sua glosa estabelecida na medida em que, verdadeiramente, os servidores não tiveram a opção, na medida em que não viam luz no fim do túnel com a instituição do sistema de subsídios em suas remunerações. Portanto, excelências, a solução propugnada no parecer do douto procurador da República, à época, quando foi proferido o parecer em 2008, de que a cura para todos os males suscitados na ação direta de inconstitucionalidade seria a simples não adesão ao regime do subsídio, não é tão simples como quer parecer. Porquanto, a cada ano que um eventual professor em final de carreira deixasse de optar, ele estaria dando um passo sem saber se ele seria capaz de obter reajustes suficientes a não ter um descenso remuneratório significativo. São essas as razões que eu me limito a trazer dessa tribuna, apesar de haver vários outros aspectos suscitados na inicial. Eu agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro Roberto Barroso. Presidente, a primeira questão a ser enfrentada diz respeito à legitimidade ativa e à pertinência temática da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E aqui eu digo o seguinte, esta Corte, em épocas diferentes, já produziu duas decisões a propósito da legitimação desta específica entidade. Numa decisão de 2004, na ação direta de inconstitucionalidade 1864 do Paraná, relator para acordo o ministro Joaquim Barbosa, assentou-se o seguinte: na sessão plenária de 12 de abril de 2004, esta Corte, preliminarmente e por decisão unânime, não conheceu da ação relativamente à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Posterior, diz o acórdão, alteração da jurisprudência da Corte acerca da legitimidade ativa da CNTE, não altera o julgamento da preliminar já concluído, o julgamento. Esta, portanto, uma decisão de 2004, presidente. Há uma decisão superveniente de 2007, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, em que a legitimação ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação foi expressamente reconhecida, em que Sua Excelência diz: a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação configura a entidade sindical de grau superior, possuindo legitimidade ativa ad causam para a propositura da ação direta. E, presidente, eu estou acompanhando esta segunda orientação
por entender que efetivamente se trata de uma confederação sindical e a petição inicial veio acompanhada da cópia do registro de entidade sindical em que a requerente consta sob a denominação de confederação. Portanto, Vossa Excelência quer destacar? Porque tomaríamos o voto sobre a legitimidade. Confederação Sindical. Confederação Sindical, Estamos de põe acordo, todos de não? acordo? Então, superada de acordo... Desculpa. Eu vou divergir. Pois não. Então, tem a palavra Vossa Excelência. Bom, Para o eu destaque. vou divergir, porque realmente, como disse o ministro Barroso, houve dúvidas a respeito, mas o precedente é importante, não pelo caso específico, mas porque tem uma jurisprudência muito mais robusta do Supremo, já de longa data, no sentido de que, em se tratando de entidade sindical, só tem legitimidade não quem se autodenomina uma confederação, mas quem atende os requisitos do artigo 535, o artigo 535 da CLT. Eu tive a oportunidade de indeferir uma inicial de uma ação proposta por essa mesma entidade. Eu vou reproduzir aqui as razões, porque acho que o precedente é importante por isso também. Diz o seguinte, a requerente carece de legitimidade ativa para o julgamento da apresentação. É que a jurisprudência do tribunal estabelece clara distinção para efeito de legitimação ativa, conferido no artigo 103.9, entre associações de classe e entidades sindicais. Quanto a essas últimas, a jurisprudência da Corte considera indispensável, sejam elas enquadradas formal e materialmente, no conceito legal de confederação sindical, previsto no artigo 535 da CLT, cujo teor recepcionado pela Constituição de 88 diz o seguinte, artigo 535 caput, as confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 federações e terão sede na capital. Depois tem os parágrafos, acho que o caput é o mais importante, ou seja, para que adquiram a qualificação necessária para postular em sede de controle concentrado, não é suficiente que as entidades sindicais se autoproclamem como confederações ou que possuam abrangência nacional. É imprescindível que obtenham o registro sindical junto ao órgão competente, o Ministério do Trabalho e Emprego, e sejam constituídas por pelo menos 3 federações, conforme exigência do artigo 535. O desatendimento a esses requisitos motivou o não conhecimento de um bom número de ações diretas ajuizadas por organizações civis, que, conquanto estatutariamente denominadas confederações, possuíam configuração social diversa. Por isso que o precedente é importante. Eu cito aqui a ADI 928, cujo autor era a Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGT. Relator ministro Sidney Santos, artigo 103.9 da Constituição. A CGT, embora se autodenomine Confederação Geral dos Trabalhadores, não é propriamente uma confederação sindical, pois não congrega federações de sindicatos, que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares, etc. Outro precedente, ministro Carlos Veloso, ADI 706, não estão legitimados ativamente para a ação direta de inconstitucionalidade as denominadas confederações que não estão organizadas nos modos do artigo 533 e seguintes da CLT. Somente as confederações que compõem no mínimo de 3 federações sindicais que agrupa apenas federações sindicais e que tem legitimidade, etc. Outro precedente, ministro Celso, ADI 1121. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretar a norma do artigo 8º, da Carta Política, tendo presentes as várias posições assumidas pelo magistério doutrinário, uma que sustenta a suficiência do registro de entidade sindical, o registro de pessoas jurídicas, outro que se satisfaz como registro personificador no Ministério do Trabalho, e a última, que exige o duplo registro, no registro civil e das pessoas juízes, para efeito de aquisição de personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho, para obtenção de personalidade sindical, firmou orientação no sentido que não ofende o texto constitucional,
a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, órgão esse que, sem prejuízo de regime diverso, passivo de instituição pelo legislador comum, ainda continua a ser órgão estatal incumbido de atribuição normativa para proceder à efetivação do ato de registro precedente, ministro pertence. Continua no ministro Celso. O registro sindical qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministério do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da honestidade sindical, observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher integralmente os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por eles considerados como necessários à formação dos organismos sindicais. Continua. O sistema confederativo, peculiar à organização sindical brasileira, foi mantido em seus lineamentos essenciais e em sua estrutura básica pela Constituição de 88, a norma inscrita no artigo 535 da CLT, que foi integralmente recepcionado pela nova ordem constitucional, impõe, para efeito de configuração jurídico-legal das confederações sindicais, que essas se organizem com o mínimo de 3 federações sindicais precedentes, Moreira Alves. O desentendimento dessa exigência legal mínima por qualquer confederação importa em descaracterização de sua natureza sindical, circunstância essa ocorrendo na espécie, etc. ADI 1121, ministro Celso. Especificamente no que concerne a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o tribunal observou o seguinte, eu cito aqui um precedente do ministro Gilmar Galvão, de 99, categoria em que não se inclui entidade sindical que, conquanto denominado confederação, não passa, quando muito, de federação de âmbito nacional, porque é integrada não por federações, mas por sindicatos e associações de classe, legitimidade por exercício de ações da espécie precedentes. É certo que no julgamento da DI 1864, e não obstante mantido esse entendimento, houve referência à mudança jurisprudencial a respeito, que poderia eventualmente beneficiar a hora demandante. Todavia, isso não ocorreu. A revisão jurisprudencial, na verdade, operou-se apenas em relação à legitimação de ativa das associações de classe, passando-se a admitir como habilitadas também aquelas que reunissem em seu quadro social pessoas jurídicas, as entidades conhecidas como associações de associações, como revela a ementa do julgado. Então, eu transcrevo aqui a ementa do julgado, foi relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, que diz o seguinte, ação direta de inconstitucionalidade, legitimação ativa, entidade e classe de âmbito nacional, compreensão da associação de associações de classe, revisão da jurisprudência. O conceito de entidade e classe é dado pelo objeto institucional classista, assim vai. Quer dizer, não está tratando aqui de entidade sindical, a mudança de jurisprudência foi nas entidades de classe. Naquela sentada, não se formulou qualquer juízo a respeito da legitimidade das confederações sindicais, até porque, como ponderado pelo ministro Pertence, na época, a legitimação desse tipo de entidade sindical, que agrupa pessoas jurídicas, já era admitida por força da literalidade do artigo 103.9 do texto constitucional. Transcrevo aqui o que disse o ministro Pertence. Não se confunde, portanto, as duas situações de legitimidade, a de associações e a de entidades sindicais, como, aliás, ficou reafirmado pelo plenário desse STF em pelo menos 2 oportunidades posteriores. Eu cito aqui um caso relatado pela ministra Ellen, na ADI 3506, que faz justamente essa diferença, e a ADI 4361 do ministro Fux, de 2011, que também faz essa distinção. É, portanto, à luz desses precedentes que se deve verificar se, no caso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está munida dos pressupostos formais e materiais necessários para atuar na qualidade de confederação sindical. Ora, embora o registro obtido junto ao Ministério do Trabalho, em 1990, confira a requerente âmbito de representatividade de extensão nacional, o conjunto dos documentos aderidos aos autos não permite caracterizá-lo como entidade sindical de grau máximo, segundo os termos do artigo 535 da CLT. Pelo contrário, mesmo com a alteração promovida no texto do seu estatuto, que não prevê a filiação de associações de classe, definindo a CNTE como uma organização civil de caráter sindical que congrega, entre aspas, entidades sindicais de trabalhadores em educação de abrangência estadual, municipal ou regional e no Distrito Federal,
desde que tenham como objetivo princípios a defesa dos interesses da categoria e o aprimoramento da educação. A compreensão orgânica da CNTE não é típica de uma confederação, mas de uma entidade sindical comum ou de uma federação que não estão legitimados a exercer o controle concentrado por via de ação. Essa conclusão é corroborada pela consulta da página oficial da requerente, que disponibiliza a lista de entidades filiadas, dentre as quais apenas uma possui status de federação. Entre as entidades dessa confederação, apenas uma é uma federação. Registro oportuno que o decreto 60.653 de 66 reconhece a condição jurídica confederativa à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, que é outra entidade. Entidade sindical que, pelo menos em tese, está habilitada a representar os mesmos trabalhadores filiados aos sindicatos integrantes da CNTE. Então, essa é a questão objetivamente. Eu acho que o precedente é importante, justamente para saber se aplica ainda essa jurisprudência que exige, para a caracterização de uma confederação, o preenchimento do artigo 535 da CLT. Por isso, eu ousaria divergir nesse ponto do ministro. Senhora Presidente, apenas uma observação. Pois não, por favor. Não, Vossa Excelência é o relator. Não, apenas para dizer, primeiro, há uma tendência histórica do Supremo de flexibilização em relação à admissão da legitimação ativa. Quer dizer, no início, esses dispositivos de confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional foram interpretados de maneira excessivamente restritiva e, ao longo do tempo, o tribunal foi flexibilizando esse ponto de vista. Eu, para falar a verdade, verifiquei, tratasse de uma confederação nacional, como atestado pelo Ministério do Trabalho, e quando assim não fosse, veja, Vossa Excelência, que dispõe o Estatuto da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Podem filiar-se à CNTE as entidades sindicais de trabalhadores em educação de abrangência estadual, municipal ou regional e no Distrito Federal, desde que tenham como objetivos princípios a defesa dos interesses da categoria e o aprimoramento da educação. De modo que, ainda quando não fosse uma confederação sindical, como acho que pode ser tratada, ela é claramente uma entidade de classe de âmbito nacional, não menos qualificada do que outras muitas que nós já admitimos aqui. E por essa razão, não me pareceu bem vulnerar o precedente que este tribunal já teve de admissão da legitimação ativa desta entidade. De modo, presidente, que eu reitero, não apenas em respeito ao precedente, como também à tendência flexibilizadora, porque, a meu ver, a representatividade desta entidade é inequívoca. Ministro Celso, gostaria de fazer, eu penso, um comentário. Pois não, ministro Celso. Claro. Então, eu apenas queria observar que eu observo do voto de Vossa Excelência que há demonstração de que houve efetivamente o registro da autora no cadastro de entidades sindicais. E ali ela foi, claro, mediante essa atividade administrativa plenamente vinculada a que se tem referido a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando, interpretando o artigo 8º da Constituição da República, reconheceu o grau maior de autonomia, não é, das entidades sindicais em geral, mas, ao mesmo tempo, manteve uma tipologia que se revela numa estrutura organizacional e hierarquizada, portanto, aos sindicatos, às federações, cuja Constituição supõe a existência de 5 sindicatos. Há uma norma na CLT que foi objeto de expressa apreciação por parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma da CLT foi recebida pela vigente ordem constitucional e, finalmente, as confederações sindicais
sindicais, cuja existência supõe a presença de pelo menos 3 federações. Pois bem, né, observada essa tipologia acolhida pela Constituição, optou-se, em termos de qualidade para agir, para fazer instaurar o processo de controle abstrato, optou-se, no contexto do sistema confederativo, pela qualificação da confederação sindical, portanto, da entidade sindical de grau superior. Agora, neste caso específico, a confederação autora da apresentação direta, quer dizer, comprovou, mediante documento idôneo, que ela possui registro, não é, no órgão competente do Ministério do Trabalho, não é, e do qual consta o arquivamento dos seus atos constitutivos como entidade sindical de grau superior. Portanto, ela tem essa personalidade de direito sindical, sem prejuízo da personalidade de direito civil, porque aqui nós estamos num campo em que se discute a questão da dupla personalidade, não é? Tal como em relação aos partidos políticos, há inicialmente o problema da personalidade civil e depois da personalidade eleitoral, mediante registro dos seus atos no TSE para efeito de gozo, não é, de todas as prerrogativas inerentes aos partidos políticos. A mesma coisa, quer dizer, as prerrogativas sindicais supõem essa dupla personificação, a primeira das quais no plano do direito civil. E consta, enfim, que a confederação em causa, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, qualifica-se formalmente como entidade sindical de grau superior e cujos atos constitutivos foram objeto de registro no registro de entidades sindicais. É por isso que entendo que sob esse ângulo estaria, enfim, demonstrada a satisfação dessa exigência pertinente à legitimidade ativada de causa. Excelência, me permite? Pois não. Como eu disse, eu acho esse precedente importante. Também quero dizer que eu acho que se deve, sempre que possível, salvar a legitimação. Mas esse precedente é importante não para o caso concreto, mas por causa da jurisprudência que se formou no Supremo, no sentido que eu citei aqui, no sentido de que o registro em si é um dos elementos. Quer dizer, ele se proclama a confederação, se registra como tal, mas o registro ele não tem um efeito, vamos dizer assim, de satisfazer para esses efeitos por si só. Ele é um mero... A condição de confederação que tem que ter 3 federações. Sim. E, no caso, ela nunca teve 3 federações. Só tem uma federação. Aliás, ela só teve uma federação. Essa é que é a questão. Então, o Supremo diz que, nesses casos, não atende o requisito. A mudança da jurisprudência vai significar transferir o atendimento dos requisitos do 535 para o requisito do registro. Quer dizer, basta ser registrado com o nome de confederação que estará atendido. Essa é a mudança que se vai operar, se for o caso, na jurisprudência suprema. Presidente, eu só observo que há precedente específico do tribunal em relação a esta confederação. A essa confederação nacional. E acho que, com todas as vênias, embora o critério formal não seja irrelevante, eu acho que o principal critério para admitir-se a legitimação é a representatividade adequada. E acho que, neste caso, ela está bem caracterizada. Eu só queria fazer uma observação que pode parecer que essa é uma questão meramente formal, mas ela não é uma questão meramente formal, porque essa legitimidade tem por detrás o fato da representatividade adequada, não temática, mas subjetiva, porque pode haver um conflito de interesse entre sindicatos, entre federações, e se ela não tem 3 federações, ela não está representando a classe em nível nacional. O problema digamos assim, entender essa como uma questão formal e não levar em consideração o que está por detrás dessa exigência. A questão formal aqui importante, ministro Fux, é a jurisprudência. E a jurisprudência, no caso específico desta confederação, é no sentido de reconhecer a legitimação. Portanto, nós estaríamos
depois de ajuizada a demanda por esta entidade, modificando a jurisprudência para retirar-lhe uma legitimidade que o próprio tribunal já reconheceu. Mas o ministro, parece-me que o ministro Teori teria dito que, em decisão, por exemplo, de que ele foi relator quanto a esta entidade... Eu me refiro à decisão de plenário. Não veio para o plenário. Mas no plenário, ministro Barroso, Vossa Excelência mesmo referiu que nós temos, em relação a essa específica, dois. Não, houve uma anterior... Certo. E depois houve uma posterior. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a posterior prevalece sobre a anterior. Eu não quero questionar a posterior. Só que a posterior se trata de uma ação em que havia vários autores. Entre os quais um partido político. Não. Há uma referência específica. Inclusive, o ministro Lewandowski, num voto que, salvo engano meu, foi unânime, ele afastou expressamente a legitimação ativa da Central Única dos Trabalhadores. E manteve a da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Nós temos votos isoladamente. Nós temos aqui no plenário pelo menos duas decisões em sentido diferente. Então, o ministro relator supera a preliminar e declara legitimado ativo. O ministro Teori diverge para declarar a ilegitimidade ativa. Ministra Rosa Weber. Presidente, eu tenho sempre procurado seguir a orientação e a jurisprudência do Supremo, a não ser em casos que eu entenda que são de tamanho relevo, que merecem uma revisita à jurisprudência e, eventualmente, uma alteração de rumos. Eu fico extremamente impressionada pelo levantamento que foi feito pelo ministro Teori, apontando essas manifestações formais de plenário no sentido da necessidade de a confederação sindical ser integrada nos termos do artigo 535 da CLT, no mínimo por 3 federações. E todos nós sabemos que com a ordem constitucional instituída em 1988, houve uma alteração radical no sistema de registro e de nascimento de personalidade jurídica dos entes sindicais. O ministro Celso de Mello acabou de rememorar com toda a pertinência, como sempre faz, esse aspecto. Ou seja, existe a entidade e a personalidade sindical, hoje, ela, na verdade, ela é adquirida com um mero arquivamento dos atos constitutivos no Ministério do Trabalho. Não tem natureza constitutiva, é um mero arquivamento. Agora, no momento em que o ministro Luiz Roberto noticia, para mim é notícia de que existem 2 decisões do plenário, uma numa linha de 2004, não reconhecendo legitimidade ativa de causa, e outra de 2007, em que ela expressamente foi reconhecida pelo plenário. Eu me sinto muito à vontade para votar de acordo com o que eu entendo mais adequado, e a minha tendência é flexibilizadora. Eu tenho muita dificuldade, nós temos reconhecido legitimidade ativa, às vezes, para algumas entidades que não têm tamanha representatividade quanto tem essa confederação. Então, eu, pedindo todas as vênias ao ministro Teori, eu acompanho o eminente relator. Presidente. Claro, por favor. Eu sempre fui crítico dessa formulação que está em alguns precedentes antigos do Supremo Tribunal Federal quanto à conexão entre a interpretação constitucional e a cláusula do 535. Eu sempre entendi que isso acabava resultando numa interpretação da Constituição segundo a lei, a não ser que nós admitamos, e parece que é admissível, que esse rol não seja exaustivo. E hoje, eu acho que pelo próprio modelo do artigo 8º da Constituição, admite-se, né, que haja especializações e especificações, né, criação de entidades que preencham esse requisito. Eu acredito que a doutrina, inclusive, também no direito do trabalho, é nesse sentido do rol não meramente exemplificativo. Porque, do contrário, realmente, até se entende essa posição no início da jurisprudência, porque se temia uma explosão de litigância.
claro, né, por essa porta, poder-se transformar. Eu me lembro dos exemplos do ministro Moreira, que criar-se-iam com 3 ou 4 pessoas, 5 ou 6 pessoas, né, criar-se-iam associações cívicas de interesse geral, no fundo, uma axio populares com viés associativo. Então, a mim me parece que, no caso específico, a entidade atende, sim, a esse requisito. Tem registro sindical, preenche os requisitos. Por outro lado, a mim me parece que também há que fazer uma interpretação de caráter teleológico. Por quê? Porque a DIN cumpre, entre nós, uma função supletiva e resolver, em função do seu caráter objetivo, essas pendências com um efeito vinculante, né? Com eficácia erga omnes, seja no sentido da declaração de constitucionalidade, seja no sentido da inconstitucionalidade. Tanto é que nós, nos últimos tempos, vimos matizando, dando a rigidez do modelo, tal como já apontado pelo ministro Barroso. Então, a mim me parece que se fôssemos levar a ferro e fogo essa interpretação do artigo 535, nós chegaríamos a uma situação tanto quanto aberrante do ponto de vista jurídico. Porque estaríamos interpretando a Constituição à luz do dispositivo. Segundo a lei da Constituição. Uma lei anterior à Constituição. Uma lei anterior à Constituição. E veja, os modernos autores do direito laboral, trabalhista, à luz do próprio texto constitucional, reconhecem que esse é um modelo que consegue. Até porque, em um primeiro momento, tanto é que temos, acho que de vez em quando apareciam aquelas ações da Confederação Nacional das Profissões Liberais. E é um pouco das outras confederações, quer dizer, tudo ali se encaixava, se não cabia em outras. Mas a mim parece que o mundo mudou muito desde então, e o Brasil também, nesse contexto. Por isso que eu pediria ver ao ministro Thiori, e também sustentando a exposição de perfil tecnológico. Quer dizer, o controle abstrato aqui tem esse ethos, essa missão de solver essas pacificação de maneira definitiva. E não se trata, claro, é evidente que eu não estou abrindo ensanches, nem importa, para criações fictícias, né? Entidades sindicais que não... né? Mas, no caso, há densidade, inclusive o registro formulário. De modo que eu pedindo vênia... Estou colhendo os votos, e na sequência, com certeza, permitirei... O número exato de federações e sindicatos da BAC. É importante essa... Pois não, então, se Vossa Excelência quiser esclarecer de uma vez. Excelência, eu consultei aqui, os recursos de tecnologia hoje são mais fáceis, né? Os representantes sindicais. De fato, hoje, atualmente, tem 26 sindicatos nos 27 estados da federação considerada do Distrito Federal. Filiados. Em termos de federações, é uma federação e 2 em processo de integração, ou seja, em breve tempo haverá 3 federações. Mas, por outro lado, há 26 estados em sindicatos, em estados que podem dar uma legitimidade substancial aí a essa confederação, que existe há muitos e muitos anos já e já atua aqui nessa Suprema Corte em inúmeras oportunidades. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, essa observação apenas mostra que não se trata de uma federação, de uma confederação, nos termos do artigo 535 da CLT. Até hoje, a jurisprudência suprema exige que se preencha o 535 em vários precedentes. De modo que... Salvo o específico em relação a essa própria confederação. Mas ele não chegou a dizer que nem essa federação está dispensada. Não, mas diz textualmente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação configura entidade sindical de grau superior, possuindo legitimidade ativa para a propositura da ação de... Mas não diz que ela tem 535. No outro caso, ele disse o contrário. Então, o problema não é, como eu disse, nesse caso específico. O problema, acho que a mudança da jurisprudência está justamente nisso. Eu quero dizer que eu também acho importante que se amplie o máximo possível a legitimação ativa. Mas o que eu busco apontar no meu voto é justamente a mudança de jurisprudência que se opera em função da dispensa dos requisitos 535. Se o tribunal entender assim, tudo bem, mas é importante
Isso fique claro. A mudança da jurisprudência está se dando hoje. Mas é uma jurisprudência que estaria sendo alterada de maneira a fazer uma leitura da ótica constitucional, porque o artigo 103... Não, também, mas até hoje o Supremo diz assim, legitimada ativa é a confederação, que não é apenas denominada confederação, mas que preenche o artigo 535. E ainda essa entidade acabou de reconhecer aqui, o advogado não atende ao 535 da CLT. Sim. Anterior. Só gostaria de salientar isso. Ministro Luiz Fux. Não, senhor presidente, por uma questão de coerência, o ministro Teori citou o meu precedente. Muito embora eu tenha preso pelas questões formais, processuais, eu abdico delas para, digamos assim, viabilizar a apreciação da questão de fundo. E, pela informação que foi aqui prestada, de uma forma ou de outra, essa entidade já tem quase que uma representação nacional, falta só um Estado, né, E, no fundo, em outros sistemas, o que importa, em regra, é a seriedade da pretensão. Então, como agora é o momento de se ajustar a jurisprudência, não sei se é modificar, mas entendo que esse argumento de que hoje o perfil da entidade tem representatividade nacional, ele é um fundamento mais enérgico do que esse que teme o ministro Teori, de que a confederação apenas se registre como tal e não sendo, tenha legitimidade. Então, eu voto no sentido de acompanhar a maioria para poder apreciar o mérito, mas com essas ressalvas que eu entendo cabíveis que o ministro Teori formulou. O ministro Gilmar, então, está acompanhando o ministro relator. Ministro Marco Aurélio, ouço Vossa Presidente, já votei no plenário entendendo que confederações não formadas por federações, mas formadas por sindicatos e associações, não seriam aquelas confederações mencionadas na Constituição Federal como partes legítimas para a DIN. Mas ressaltou o ministro Luiz Roberto Barroso que o tribunal vem evoluindo para homenagear tanto quanto possível no campo de uma boa política judiciária o processo objetivo, no que se soluciona inúmeras ações, inúmeras demandas. Aqui nós temos uma confederação que chegou, inclusive, a ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho como entidade de classe de nível superior, situando-se no ápice da pirâmide das entidades sindicais. E mais do que isso, também ressaltou o ministro Luiz Roberto Barroso, caso não viéssemos a enquadrar esta confederação como a confederação mencionada na Constituição Federal, nós estaríamos diante de uma associação com representação marcante, porque representação de âmbito nacional. Por isso, eu peço vênia ao ministro Teori Zavascki para acompanhar o relator, admitindo a legitimidade da Confederação Nacional dos Trabalhadores, a de ensino, Confenem. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora presidente, a mim não me parece que a autoproclamação da condição de confederação sindical por si só baste para outorgar àquela entidade a sua qualificação como entidade sindical de grau superior. Na verdade, há um procedimento estatal que deve ser observado. A mim me parece, nos termos do voto do eminente ministro Barroso, que a autora, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, perfez esse itinerário, satisfez a exigência da dupla aquisição de personalidade jurídica, tanto da personalidade civil como da personalidade de direito sindical. Tanto que a petição inicial fez-se acompanhar de cópia do registro de entidade sindical que se formalizou no caso.
E a efetivação desse registro, ela se processa, tendo em vista o próprio princípio constitucional da autonomia sindical, ela se processa no contexto de uma atividade administrativa vinculada, de tal modo que desse ato estatal que implica o arquivamento no órgão competente, é um órgão do Ministério do Trabalho, dos estatutos e dos atos constitutivos, esse ato estatal reveste-se como qualquer outro ato emanado do poder público da presunção de legitimidade. Então, a mim, me parece que a autora atende à exigência imposta pelo artigo 103, inciso 9º. E, de outro lado, há um precedente específico, né, resultante de um julgamento plenário dessa Corte proferido no exame dessa questão preliminar. Eu me refiro a de 1969, que foi relator do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Então, por essas razões, senhora presidente, que peço vênia ao eminente ministro Thiori para, acompanhando o senhor relator, conhecer da apresentação por reconhecer a legitimidade ativa de causa à CNTE. Também eu vou pedir vênia ao eminente ministro Thiori para acompanhar o relator, que no ponto, então, é tido como, considerando no ponto válida a legitimidade ativa da entidade autora. Ministro Roberto Barroso, Vossa Excelência, ha vencido, no caso, o ministro Thiori. Pois é, nós estamos com quórum mínimo e, acreditando na observância do horário da sessão, eu assumi compromisso no gabinete de receber uma autoridade às 18h15. Eu vou ter que me ausentar às 18 horas, por isso eu proporia que se deixasse a apreciação do mérito, né, para o dia de amanhã. Seria o primeiro processo a ser apregoado. Vossa Excelência, do ministro, eu não tenho nenhuma relator, objeção. Não, meu voto é muito breve, mas eu não tenho nenhuma objeção à proposta. Indago dos senhores ministros se podemos, então, suspender o julgamento em razão de uma ausência justificada. E começamos no horário, temos que terminar no horário previsto em geral, na medida do possível, enfim. Então, começaríamos amanhã será presidido pelo presidente, pelo ministro Ricardo Lewandowski. Mas eu faço um apelo à secretaria para que seja levado ao ministro Lewandowski, de tal maneira que amanhã retomaríamos a tomada de voto de mérito neste caso específico. E, então, agradecendo a presença de todos. As listas não. Por causa do horário, e também tem outros que já disseram que teriam que se ausentar. Eu agradeço a presença dos senhores ministros, dos senhores advogados, Procurador-Geral da República, aos senhores secretários e servidores, e declaro encerrada a presente sessão, desejando uma ótima noite a todos. Encerrada, portanto, a sessão plenária desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2015, também fica por aqui este direto do plenário. A cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, e lembrando que no final de semana o Plenárias com os principais momentos da sessão. Obrigado pela companhia, como sempre, continue conosco na TV Justiça.